Você já sentiu que Deus apenas te suporta por causa de Jesus, mas que lá no fundo ele preferia que você fosse alguém melhor para que ele tivesse verdadeiramente prazer em você? Pois é, existe uma crise de identidade nos cristãos dos nossos dias. Nós acreditamos no perdão de Deus, mas não acreditamos no prazer de Deus em nós. Se você acordou hoje carregando o peso da culpa ou sentindo que a frieza da religiosidade te impede de enxergar o amor de Deus, esse programa é para você. Sejam muito bem-vindos ao episódio 135 do Resistência Podcast, Vida Cristã Sem Religiosidade. Eu sou Rodrigo Oliveira e Deus te ama como você é e não como deveria ser, porque ninguém é como deveria ser. Brennan Manning. Olá, eu sou o Chico Gabriel e examinei meu coração a fim de encontrar dignidade em ser amado por Deus. Nada encontrei, mas quando me virei para Cristo, percebi que o amor saía dali gratuitamente. É o amor de Cristo que dá significado ao homem. Brennan Manning. Olha aí. Fala Resistência, aqui é Daniel Oliveira. E se Deus me amou quando eu era pecador, quanto mais agora que eu estou sendo conformado à imagem do seu filho. Foi o Brennan Manning também, só pra saber assim. Não, essa não. É autoral, é do Daniel mesmo. Ah, tá. Fala pessoal, aqui é o Will Soares. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Brennan Manning. Muito bom. Muito bom. Começar esse papo aí, vamos direto ao ponto aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a distinção aí entre identidade e comportamento. Assim, eu acho que todo cristão, pelo menos em algum momento da vida, né? Ele se pegou ali encucado ali com o chamado paradoxo do pecador amado. Se eu sou pecador e Deus odeia o pecado, como ele pode estar feliz comigo? Então, como conciliar a nossa existência de pecadores inveterados com o papel de pecadores redimidos e amados pelo Senhor? Eu te falei que eu estava pensando muito sobre isso ontem. Estava pensando muito sobre isso ontem. Porque a gente tem uma tendência a misturar condescendência com amor. Porque a gente acha que ser amado por Deus é Deus ser condescendente conosco, já que eu cometo pecados e não cai um raio em cima da minha cabeça. A gente tem essa tendência de ação e punição muito latente na gente. Porque a natureza do homem é viver o olho por olho, dente por dente. E você olha nos evangelhos, você olha Jesus ressignificando, ou melhor, interpretando corretamente a lei, e você começa a achar que existem contradições, achei a palavra. Porque quando Jesus fala, ouviste falar que olho por olho, dente por dente, mas aí ele vai e traz o verdadeiro significado da lei, do evangelho, da intenção que Deus quis trazer com aquilo. Então, quando a gente começa a acreditar que esse amor de Deus ele é absurdo por nós, isso é só a latência de um profundo desconhecimento das Escrituras e da nossa religião. E foi o que eu botei lá na confraria. Se você não está na confraria, link aí no post. Mas se a nossa religião é o solo Escritura, a gente precisa conhecer o livro. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa interpretar a Bíblia, a gente precisa absorver o que a Bíblia fala, porque a nossa religião é isso, ele é o livro central. E hoje em dia, infelizmente, abandona-se a palavra para achismos, ou para meias verdades, ou mentiras contadas parecendo verdade, e por aí vai. Então, esse sentimento de eu sou pecador, como é que Deus consegue me amar? Cara, porque é favor imerecido. É graça. Porque se não fosse a graça, nós seríamos todos consumidos. E foi por isso que eu comecei da forma que eu comecei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você só aceita. Você não busca retribuir, retribuir amor com amor não tem como.
mas você busca retribuir da melhor forma que você pode. Só que a gente faz o melhor que a gente pode e vamos botar assim, fiz o que pude, não pude muito. A nossa máxima é essa. Então, para começo, é basicamente isso. É muito estranho a gente tentar entender o amor de Deus, porque a gente às vezes busca uma condescendência. É curioso que, assim, toda a mensagem a história da humanidade, cara, ela tá baseada no amor de Deus, cara, e não vice-versa, não o contrário. Exato. Entende? Não é que o homem é criado e de repente, não, cara, a Bíblia diz que antes que houvesse qualquer coisa, Deus entra em um acordo consigo mesmo para que o plano de salvação, redenção, queda, tudo acontecesse dentro de um ambiente controlado por ele. Exato. E tudo com base no amor dele por nós. Né? Então, assim, o princípio é que nós fomos amados por Deus. A questão da queda, a questão da redenção, isso aí são não consequências, mas são situações que aconteceram após Deus ter estipulado na eternidade um plano que a gente não, como você falou, a gente não consegue compreender. A gente não vai compreender o amor de Deus. Por quê? Né? Porque a gente acaba lidando com Deus na medida que nós lidamos com as pessoas e as pessoas lidam com a gente. Sim. Né? Eu amo uma pessoa condicionalmente, até que ela corresponda, até que ela não me decepcione, até que ela não reiteradas vezes me ofenda, me machuque. Né? E com Deus é o contrário. Como somos pecadores, temos essa natureza, nascemos em pecado, né? Somos pecadores em processo de redenção, né? De transformação, mas somos pecadores ainda. Não muda. E nós ofendemos e ofendemos a Deus todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Né? Porque nós fomos comprados por um alto preço. Né? E aí é que está o paradoxo, cara. Né? Eu acho. A questão, acho que aí está exatamente nisso que vocês falaram. Porque não é que nós não compreendemos porque não queremos. Nós não somos capazes de compreender o amor de Deus. Perfeito. Uhum. Temos a capacidade, o humano não consegue assimilar o que é o amor de Deus exatamente. Nós temos vislumbres do que seria. Então vamos pensar um amor de mãe por um filho. E aí a gente consegue fazer algumas comparações, porque o que acontece muito é que a gente confunde quem somos com o que fazemos. E aí com isso acaba que eu acabo me sentindo somente um pecador porque eu cometo pecado. Mas Deus, ele não me condena por isso. Ele me chama sempre ao arrependimento. Agora pensa, por exemplo, uma mãe. Ela fala para o filho: filho, não faça tal coisa, não ande em tal lugar, não ande com fulano. Só que aí, de repente, aquele filho faz. O amor daquela mãe por aquele filho não muda. Ele não tem alteração. Porém, há sempre uma correção, obviamente, e há sempre um retorno ao caminho. Então, essa mãe vai chamar esse filho a atenção, vai falar: ó, eu falei para você não fazer isso, olha as consequências que você vai sofrer agora. Essas coisas aqui, por quê? Porque você escolheu o caminho errado. Então, e muitas vezes o filho acha que a mãe não ama mais ele por causa de uma bronca, por causa de alguma coisa que ela fala em retaliação àquilo que ele fez de errado. Um castigo que ela aplica no filho, né? Exatamente. Aí isso é a mesma coisa que a gente aplica ao amor de Deus, porque a gente costuma humanizar até mesmo o amor de Deus. E o amor de só Deus, uma sombra, né? É como se fosse uma sombra, né? Isso. E o amor de Deus, ele não pode ser humanizado, porque ele é incompreensível para o ser humano. E aí acaba que a gente assimila o amor de Deus como se a gente assimilasse um amor humano. Por mais puro e mais verdadeiro que seja esse amor humano, ele não se compara ao amor de Deus. E porque nesse amor humano há falhas de comunicação. Agora, no amor entre o Deus e o homem, não existe essa falha. A única questão que existe é o ruído que está no próprio homem por ele ser falho, de não conseguir compreender aquele amor e às vezes acaba se sentindo, vamos dizer assim, acaba se sentindo renegado àquela condição de tipo, por que Deus vai me amar se eu fiz isso? Se eu fiz aquilo? E em contrapartida também a gente tem o acusador que fica sempre nos condenando e jogando a nós para que haja não um arrependimento, mas que haja um remorso, que a gente se afaste de Deus, porque onde há um remorso, onde você não consegue se ligar àquela figura que te ama, você se afasta. E aí
isso é o que acontece. O amor de Deus, ele nos atrai. O remorso que o próprio, a culpa, vamos dizer assim, talvez seja melhor, a culpa que o inimigo nos coloca, isso nos afasta de Deus. Então a gente tem que sempre estar olhando para o amor de Cristo e entendendo que ele nos ama, apesar daquilo que nós somos e nós fazemos. Uhum. Cara, eu acho assim que se a gente pode tirar alguma coisa de positivo nisso, eu acredito que a pessoa que se sente aquém do amor de Deus por ela, talvez isso parta de um momento em que a pessoa se reconhece plenamente como pecador. Né? Ela reconhece que ela não é capaz de oferecer nada em troca. Ela reconhece que ela não é capaz de alcançar um nível de adoração, de vida de santidade, que vá recompensar esse amor na mesma medida. E isso é bom, né? Como ponto de partida. A gente vê, eu não anotei aqui, mas o exemplo de Pedro, quando Jesus se aproxima dele naquela pescaria e tal, não sei o quê. Quando Pedro reconhece a sua condição, ele fala assim: se afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então, assim, entende o ponto? Eu acho que se a pessoa se sente dessa forma... O próprio Isaías também, né? É, verdade. Quando tem a visão, ele fala: eis que eu vi o Senhor, eu moro num lugar de um povo impuro, tenho lábios impuros, eu vou morrer. É. Então, assim, eu acho que essa sensação, esse sentimento de incapacidade pode ser um bom ponto de partida, que é o reconhecimento de quem você é e o arrependimento para agir diferente. Né? E daí a gente segue, mas tem seu valor, assim, inicialmente falando. Como ponto de partida, isso é muito importante, porque é necessário que haja esse reconhecimento, porque senão, se a pessoa não se entende como pecador, ele também não se entende como, não digno, mas não se entende com a necessidade de ser perdoado. Eu entendo que isso é o marco zero, mas eu acho que também a gente está aqui, deve ter uns 10, 15 minutos, tentando explicar essa questão do amor de Deus e a gente não está nem arranhando, cara. Porque, humanamente, compreender o amor de Deus é um exercício de abstração monstruoso. Porque, cara, a visceralidade de um ser onipotente, onisciente, onipresente, que não precisa do ser humano, ir em resgate do ser humano, dando o seu próprio filho para morrer por uma humanidade que não merece essa morte, é de uma visceralidade tão brutal que, citando Carson aqui, cara, é escandaloso, cara. Chega a ser escandaloso. Porque para a gente chegar num nível de compreender isso e na sua plenitude, de duas uma, cara. Ou a gente, sei lá, ou a gente tem um troço, assim, dá um nó no cérebro, ou ela não compra. Porque é de um nível de absurdo tão grande pensar nisso, porque a gente pensa no nosso tratamento com Deus muito similar ao que os gregos, a relação que os gregos tinham com seus deuses. Uhum. E eu não sei se isso é instintivo ou se isso é da raiz católica que permeia o mundo, sabe? Não só o Brasil muito, mas eu não sei se é só no Brasil. Porque, cara, a gente tenta antropomorfizar Deus e a gente fracassa sempre. Acho que foi meu pastor uma vez que comentou, e quando a gente chega no Evangelho, né, quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente reconhece o nosso nada, né? A gente reconhece que precisa da graça de Deus, reconhece que a gente é um pecador miserável e a gente fica agradecido pela graça e pela misericórdia que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus. Só que depois que a gente é recebido, que a gente entra no rebanho de Deus... No aprisco? Isso, no aprisco. No curral? No curral, no rebanho de Deus, a gente entra reconhecendo nenhum mérito. Mas quando a gente entra, a gente começa a achar que a gente deve ter algum mérito para continuar pertencendo ali dentro. Sendo que a mesma graça que nos trouxe para dentro, né, o mesmo amor imerecido de Deus, o mesmo poder que trabalha na nossa vida, vai ser a mesma graça e a mesma misericórdia que vai trabalhar na nossa vida enquanto nós estivermos dentro do rebanho de Deus. Então a gente esquece isso, que o processo de salvação
de reconhecimento de culpa vem de Deus, mas o processo que a gente vai até falar depois aí, de santificação, o processo que me mantém na presença de Deus, também vem dele, e não de mim. Claro que esse processo de Deus me impulsiona a ter certas atitudes, me impulsiona, molda a minha mente, muda o meu caráter, muda a minha percepção da vida, de modo que eu perceba coisas que na minha vida que não estão de acordo com aquilo que Cristo vai mostrar através do seu evangelho, que sejam a excelência de vida. Mas todo esse processo, Cristo está me acompanhando em todo o tempo. Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo, ele falando sobre essa questão, né, do pecado, né, muitos interpretavam que a doutrina de Paulo respaldava uma vida de pecado, e Paulo ele vai rebater justamente esse pensamento. Ele dizendo que a graça não conduz a uma vida pecaminosa. Ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. E por quê? Paulo diz de modo nenhum. Como é que nós vamos viver ainda no pecado, nós o que para ele morremos? E aí Paulo acrescenta: ou porventura ignoramos que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus também fomos batizados na sua morte? E aí ele segue: se fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, como Cristo também foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então nós somos parte de todo esse processo. O mesmo Cristo que crucifica a nossa carne, né, que nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convida a morrermos com ele, a negarmos a nós mesmos em favor dele, o mesmo Cristo que nos mata com ele na cruz, né, ou o mesmo Deus que nos crucifica com seu Filho na cruz e destrói a nossa nova natureza, é o mesmo Deus que faz ressurgir dos mortos com Cristo uma nova natureza que é para a glória de Deus. Então eu tenho que entender que esse processo, eu tomo parte, mas Deus é o agente principal. E é Ele que está trabalhando na minha vida. Então, cria essa sensação de insatisfação ou de inadequação, porque eu começo a medir esse processo por mim e não por Deus. E aí eu tenho que entender que Deus trabalha na minha vida da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer, né? Ele vai fazendo a gente crescer gradativamente. E para fechar aqui a minha primeira fala em relação a esse ponto, lá em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4, o apóstolo Pedro, que a gente sabe aí, né, era o apóstolo que para nós é o apóstolo problemático, né? A gente pensa em Pedro menos imperfeito e Paulo mais perfeito, né, no nosso pensamento cristão. Mas você vai ver que e claro que isso aqui é uma ilusão cristã que a gente tem, né? Até Paulo careceu da graça de Deus para andar segundo a graça e sabedoria que ele tinha. E Pedro ele vai dizer que a nossa luta Hebreus 12, a partir do verso 4, ele diz que a nossa luta contra o pecado, né, ali no caso da igreja, ainda não tinha chegado à resistência de sangue, ou seja, de perseguição e de morte, etc. Mas ele fala que eles não deviam ficar esquecidos da exortação que, como filhos, eles tinham recebido de Deus, ou seja, a exortação que discorria no meio da igreja. E Pedro fala: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e nem desmaieis quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ou seja, Pedro entende que quem foi transformado ou foi chamado por Cristo para o Evangelho não vai passar por esse processo sem tomar os puxões de orelha de Deus. Foi o ponto que o Will falou. Às vezes eu vou pecar, às vezes eu vou errar, e Deus não vai ser condescendente, como o Will falou. Deus vai interferir na nossa história e vai agir para trabalhar na nossa vida, porque Ele tem um objetivo. Porque Ele nos chamou para ser filhos. E Ele diz: se nós não participamos dessa correção, nós não somos filhos, logo nós somos bastardos. E aí Pedro vai incentivar. O interessante desse texto aqui de Hebreus 12 é que Pedro está pontuando que é um processo onde eu sou disciplinado, onde eu sou chamado a atenção dos meus erros, é o processo que faz parte da escolha de filho. Deus não me chamou achando que do dia para a noite eu ia virar o filho dele. Eu ia ser perfeito, santo, e ele olhar para mim e dizer: este é meu filho amado com quem me comprazo.
Isso é uma frase que Deus vai dizer para todos nós um dia, quando a perfeição de Cristo nos alcançar na plenitude. Mas esse momento ainda não chegou. A gente ainda está no momento do processo, no momento do aperfeiçoamento. Esse momento onde Cristo trabalha essa ressurreição que molda a minha vida, que trabalha o meu caráter, que conserta certos pontos da minha vida, que trabalha certas atitudes que eu ainda tomo, mas que futuramente eu vou deixar de tomar, porque Cristo vai transformar a minha consciência. Então, esse primeiro ponto, queria deixar claro isso para o ouvinte. Que nós, quando entramos, a gente reconhece que a gente não merece nada. A gente merecia inferno, que a gente merecia condenação, mas a partir do meio do caminho, a gente entra com Cristo, mas parece que no caminho a gente solta. Ah, não, agora eu posso andar por conta própria. E não. Deus está nos mandando continuar um processo onde eu continuo agarrado com Cristo. E não a andar independente. E se eu ando independente de Cristo, eu viro o crivo de julgamento. E não a graça daquele que me segura, daquele que me sustenta, daquele que me corrige, daquele que me disciplina, daquele que me ilumina, daquele que me orienta. Eu viro o crivo. E aí, como eu sozinho entrego a mim mesmo, eu não tenho força, eu vou me desesperar. Eu vou olhar para mim mesmo e vou dizer, estou perdido. Não tenho chance, não tenho oportunidade, estou perdido, já era, eu falhei, joguei a salvação fora. Né? Não consigo, posso até desistir porque eu sou incapaz, eu não consigo. Isso. E aí é um pensamento errado. Eu estou falhando porque eu me desliguei daquele que me segura, daquele que é a dependência do sucesso do processo pelo qual eu estou passando. Mas você acha que isso acontece, até por algo que você falou, né? Que às vezes há o reconhecimento, a sua ovelha se junta ao aprisco, né? Tá lá junto. Só que em determinado momento ela começa a se comparar com as outras ovelhas também. Aí surge a questão de achar que as outras ovelhas ou são mais santas do que você, ou ir para um outro extremo e achar que as outras ovelhas são mais pecadoras do que você. Sendo que é tudo Mas eu igual. acho que isso é inevitável. Isso é inevitável, Chicão. Não, sim, eu falo assim, mas a ideia de saber que todas estão ali não porque são merecedoras, mas porque sim são pecadoras, porque sim que estão ali, porque são necessários. Pode ser que o seu pecado não seja o meu, a sua falha não seja a minha, mas eu tenho as minhas que também não são suas. E por isso que Jesus me resgatou. A questão é assim, se Deus só se agradasse de quem acerta, não ia sobrar ninguém, né? A gente já sabe disso. Então a gente tem que ter essa consciência de que Deus não ama a gente porque que a gente é bom. E nunca seremos bons suficientes. Até Jesus falou assim, ó, não me chames bom, porque bom é só o único que tá. Porque Jesus se via como um homem aqui também. Então, Deus não nos ama porque nós somos bons. Deus nos ama porque Ele é bom. Uhum. Então, assim, a gente tá falando aí que a respeito da imperfeição e tal, né? A gente não pode esquecer de uma questão, assim, só uma ressalva, né? De que a santidade, ela é algo exigido de nós biblicamente, né? E a gente já falou isso em outros programas e tal, que a santidade, ela é esse processo que o Dan falou, né? Ela é o processo de, tendo conhecido a Deus, tendo sido capacitados pelo Espírito Santo, a gente entra num processo nessa vida de sermos mais parecidos com Jesus, né? Esse é o processo de santificação. Só que às vezes nós, como igrejas, a gente acaba criando um padrão do cristão perfeito, né? Como o Chico falou aí, né? A gente olha para outras pessoas, aquele ali é... Um é muito ruim, mas aquele ali é muito bom, aquele ali é o padrão perfeito e tal, e é um padrão que nem a Bíblia exige, né? E aí a gente entra nessa neurose, nesse paradoxo que a gente falou, de transformar o amor de Deus por nós em algo condicional. Então eu queria saber de vocês, qual é a grande condicional para sermos amados por Deus, na opinião de vocês? Eu tenho uma resposta muito direta para isso. Você não tem como você fazer para Deus chamar mais, cara. Vocês podem discordar de mim, tá? Mas eu não consigo enxergar uma grande condicional para Deus me amar, cara. Porque por ser um favor imerecido, não há nada que eu consiga fazer para gerar isso. Entende? Não há nada que eu consiga fazer para que eu consiga gerar esse amor. Eu vou crer em Jesus. Ele já me amava antes. Ele já me amou primeiro. Antes de que houvesse dia, Deus já me amava.
Eu ia até comentar exatamente isso. A hora que fez essa pergunta, eu fiquei pensando, acho que o arrependimento talvez fosse. Mas aí, lembrando na frase do começo, na frase que na verdade é o versículo do Brennan Manning, é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, ele nos amou antes mesmo de nós crermos. Exato, esse é o ponto. Exatamente. E vamos botar assim, se a gente parar para pensar, é difícil responder essa pergunta. Porque é muito fácil a gente botar condicionais humanas. Sendo que as nossas obras, diante de Deus, são pano de imundície, cara. Não tem nada que a gente consiga fazer para gerar isso em Deus. O arrependimento que o Chico falou, ele, pensando nessa história, assim, nesse plano, ele é só um... Como é que eu vou dizer? É só um start no nosso processo de nos rendermos a esse amor. Exatamente. A Não é? aceitação de filho. Aham. A aceitação de filho vem através desse arrependimento. Agora, ele já me amou primeiro quando não existia dia, quando não existia noite, quando o universo não era o universo. E, cara, eu faço um exercício muito louco. Tem uns canais de YouTube que eles ficam fazendo umas simulações. Não sei se vocês já viram isso. Simulação de Não. universo em 3D. Cara, eu fico assistindo aquilo e eu acho tão Você tá com desolador. tempo livre, hein? Pô, não tô, cara. Eu fico. às vezes eu fico parado aqui assim, cara. Simulação de universos em 3D, olha aí. Exatamente. Link no post. Quando você vai afastando. Link no post. Quando você vai afastando da Terra e você vai afastando. Tem lá que teve um cara que fez o exercício de se a gente chegasse na borda do universo observável, né? Uhum. E quando você vai afastando, você vai vendo. Você não vê planetas, você vê galáxias. E quando você afasta, você vê conjuntos de galáxias. E a gente, cara, é tão pequeno no meio dessa estrutura toda. E Deus não tinha nenhum motivo para amar a gente. Que toda vez que eu vejo aquilo, eu me sinto desolado pela nossa pequenez e me sinto grato pelo amor que Deus tem para com a gente no meio disso tudo. Porque é só um pequeno ponto na existência. Estamos dentro de um pequeno ponto na existência. Porque a média de vida são 100 anos. Média? A média é 80, né? Não. A média não. A máxima. O teto que é conhecido são 100 anos. E isso é um pedaço tão pequeno e tão ridículo dentro da história da humanidade. E mesmo assim, Deus vai lá e nos ama. Que, cara, chega a ser constrangedor. Você sabe que a única razão na minha mente humana que eu acharia para Deus nos amar é porque Ele que nos fez. É a única coisa que eu diria. Assim, Deus fez na criação lá. Então, tudo que Deus foi fazendo, Ele falou. Ele achou bom. Ah, isso é bom. Isso ficou bom. Isso é muito bom. E o homem está dentro disso. Não estou dizendo que o homem seja merecedor em nada, mas se eu fosse encontrar talvez uma razão na minha cabeça para eu conseguir ficar tranquilo quanto a isso, eu acho que seria isso. Eu só sou amado por Deus porque eu fui criado por Ele. Lá em Mateus 3, né, o famoso texto ali do batismo de Jesus, que também está lá em Marcos 1, Lucas 3 e João 1. O versículo 17 de Mateus 3 diz assim: Eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A pergunta é: como é que é a pergunta? Por que Deus me amaria? Qual é a grande condicional para sermos amados por Deus? Então, a grande condicional de nós sermos amados por Deus é Cristo. Aqui em Mateus 3, versículo 17, o que Deus está dizendo aqui? Eu olho para o mundo todo, né? E só tem um que é perfeito. Só tem um que é igual a mim. Só tem um que é santo. Só tem um que é perfeito. Só tem um que é luz. Só tem um que é justiça. Só tem um que é plena bondade, plena justiça, tudo de bom. É meu filho. Então, a única condicional de Deus nos amar é o seu próprio filho.
Porque é a partir do filho dele que eu sou transformado à imagem de quem Deus é. Não é que Deus ama o Daniel que faz coisas erradas. O Daniel que faz coisas erradas é o Daniel segundo a imagem deturpada de Deus que eu ganhei de Adão. É o velho homem que se corrompe, que faz coisas erradas. Desse Deus não se agrada. Mas as coisas certas que saem do meu ser, que são fruto da obra de Cristo, Deus se compraz. Porque ele vê, isso aqui que está brotando de dentro dele não é do outro Daniel. Isso aqui é do Daniel que foi criado em Cristo. E aí Deus sente prazer. Mas só que não é um mérito meu que eu faço, é Cristo que está trabalhando em mim. E por isso que eu sou amado. Então, eu acho que o condicional de Deus para nos amar é o seu próprio Filho. É ele que é colocado como... A gente está falando aqui, né, sobre a régua, né, sobre aquilo que deve ser seguido, que deve ser exemplificado. Ele é o perfeito. Não é o teu pastor que é o perfeito. Embora o teu pastor, né, em Cristo também é ser convocado ser um exemplo para o rebanho. Né? Mas ele não é ele não é a origem da beleza, da santidade, da perfeição, da retidão, né? Da justiça plena de Deus. Essa perfeição vem de Cristo. E lá em Isaías 51, quando fala ali do sacrifício de Jesus, Isaías 53, quando fala do sacrifício de Jesus, o versículo 11 de Isaías 53 diz: "E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si." Ou seja, Jesus não vem para a Terra para fazer uma obra pela metade, né? Ele veio com um objetivo. Deus nos encontra de uma forma, mas a partir que esse encontro de Deus conosco passa por Cristo, passa pela cruz, um objetivo é alcançado. E aí, esse objetivo eu entendo que é Deus sentir prazer em nós, porque agora nós passamos a refletir a glória e a bondade do seu Filho, ainda que seja de forma dependente e não de mérito, né? É algo que vem de nós, é algo que Deus fez em nós. Então eu entendo que Cristo é a causa de nós sermos amados por Deus. Porque quando Deus olha para nós, ele não olha o nosso pecado. Ele olha a obra do Filho dele sendo feita em cada um de nós. Mas todo o mérito continua sendo de Cristo. Se eu fico olhando para o que eu faço, achando que o mérito é meu, até essa minha percepção está errada. Eu tenho que olhar para mim e dizer: graças a Deus, graças pela misericórdia de Deus. Se alguma coisa boa sai de mim, vem de Cristo. Se alguma sabedoria, algum conhecimento brota da minha mente, da minha boca, vem de Cristo, porque todo conhecimento, toda a glória, né? Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso está tudo em Cristo Jesus. E quando eu também começo a agir dessa forma, né, tentando buscar esse mérito para mim, eu estou roubando aquilo que só pertence a Cristo, que só pertence a Deus. A todo tempo a minha vida é algo que Deus trabalhou, que Deus construiu. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Romanos que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, às vezes a gente tem até que lembrar que toda a questão do sacrifício do Antigo Testamento foi algo que Deus criou. O sacerdócio, do sacrifício, né, dos rituais, da simbologia. Só que aqui a gente vai ver em Romanos 12 que Paulo transcende a questão da simbologia e traz para uma realidade de vida. Né? Antigamente lá você apresentava o animalzinho branco, sem pecado, sem mácula, né, apontando para a pureza de Cristo. Mas agora você oferece a si mesmo, não porque você tem essa pureza, mas porque Cristo está gerando pureza dentro de você. É por isso que agora você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque foi Cristo que te transformou num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Um culto de vida. E aí Paulo ele reforça, né? Transformáveis pela renovação da vossa mente. Quem é que renova a nossa mente? É o Will que renova a minha mente? É o Chico que vai renovar a minha mente? A não ser que eles sejam instrumentos de Deus falando, né? Coisas que estejam condizentes com a sua palavra. Mas até nisso eles só são um canal. Quem renova é o Espírito. Quem aplica a obra de Cristo na minha vida é o Espírito Santo. O Novo Testamento vai falar sobre isso.
para que nós possamos experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então eu entendo assim, que Deus nos ama não pelo que nós somos naturalmente, mas pelo que Cristo vai produzir através de nós a partir da cruz. E outra coisa, isso é um processo. Deus nos ama porque eu acho também que Deus não somente vê o agora, ele vê o final, a obra completa. E até na eternidade, só para fechar aqui, na eternidade nós continuaremos sendo, né, totalmente dependentes de Deus. O processo não termina. Claro que ele chega no ápice, né, que o pecado não vai mais existir, mas para a gente continuar sendo transformado de glória e glória e glória, a gente continua na dependência de Deus. Como diz Apocalipse 21, a glória do santuário, a lâmpada de Cristo vai continuar nos iluminando pela eternidade. Então vamos continuar sendo dependentes eternamente. Ou Deus brilha através de nós, ou não tem glória nenhuma que a gente possa produzir. Aí a gente chega à conclusão de que a grande condição, ou o start desse amor, que iniciou-se em algum lugar, existe essa condicional, mas não está em nós. Né? Ela parte plenamente de Deus, né, cara? A vontade de Deus, por alguma razão que só Ele conhece, né? Porque a gente não alcança, a nossa mente não chega, cara, no padrão do Senhor, e Ele, por alguma razão, escolheu me amar, escolheu amar o Rodrigo, o Chico, o Daniel, o Will, e a nós cabe descansar, né? Porque a gente não vai alcançar, a gente não vai compreender, e até eu falei antes, né, no começo desse bloco, a respeito da questão da santidade. É até um ponto aí que eu queria passar rapidamente aí, porque se a gente entender que a busca pela santidade é uma forma de eu me fazer mais amado pelo Senhor, eu cometo um erro. Não é barganha. Né? Eu parto do princípio de que eu já fui amado pelo Senhor. E aí eu fui salvo. O Daniel até falou assim, a gente não merece nada do Senhor e tal. Eu ia até brincar, falando assim, a gente merece, a gente não merece nada de bom, né? A gente merece punição, a gente merece o inferno, né, cara? Pensando por esse isso lado. é o que a gente merece. Mas o processo de santidade ou de santificação é um processo em que eu estou inserido, em que eu sou um colaborador, porque eu trabalho nesse sentido, eu me esforço nesse sentido, por simples reconhecimento a esse amor incompreensível com o qual eu fui amado. E aí, por isso, eu sempre digo que santidade, o processo de santificação é o processo de eu me tornar mais parecido com Jesus. Eu vou para as Escrituras e vejo o que é que Jesus ensina, o que é que Jesus mandou fazer, o que é que Jesus mandou fazer nessa situação, nessa outra, como eu me comporto, como eu oro, como eu perdoo, como eu abro mão dos meus direitos, o que é que eu faço aqui, o que é que eu faço ali. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Isso tudo não para receber nada de Deus, porque eu já recebi, cara. Eu já fui amado pelo Senhor. E aí, cara, o Will falou assim, a questão da barganha, reduzir a minha vida cristã, aquilo que eu faço, né, nessa vida, nessa terra, em função do reino, para esperar receber bens materiais, cara, para receber saúde, para receber dinheiro, para ser dono de empresa ao invés de empregado, é reduzir demais, cara, o amor de Deus. Chega a ser constrangedor pensar nessa relação com Deus nesse aspecto, né? Exatamente. É que você fala da questão, no começo do bloco, né, que você falou sobre essa questão de, como que estava lá, que você tinha falado, parece que, muitas vezes a gente, quanto igreja, criamos padrões. A santidade, ela é requerida do cristão. Uhum. Isso, a Bíblia é muito clara, né? Sede santos, assim como eu sou santo. Porém, às vezes, as pessoas criam os padrões e que ou são inalcançáveis ou são apenas inúteis. Tem muitas coisas que o próprio Deus criou na Bíblia, assim como Daniel falou, né, de algumas questões de purificação, da questão do sacrifício do cordeiro, mas eu entendo isso como apenas uma maneira do homem se sentir confortável. Não que houvesse realmente essa necessidade, mas existia uma questão de conforto para o ser humano, porque Deus sabe a criação que ele tem. Ele sabe como o ser humano age, como ele pensa e como ele sente. Então ele falou, talvez eu coloque isso para que talvez ele se sinta fazendo alguma coisa para merecer. Eu vejo que muitas das coisas que havia, porque o sacrifício que realmente importava é o sacrifício de Cristo. Era esse sacrifício que ia redimir a humanidade. Tudo que ocorreu antes era apenas uma encenação daquilo que viria. Era apenas sombra daquilo que viria.
Então, eu acredito que Deus colocou isso também como instrução para o povo, para eles assimilarem essa ordem, mas também como uma maneira de conforto para esse povo sentir, né? Para poder falar, pô, eu fiz isso, eu já fiz o meu sacrifício anual, então agora eu posso ficar tranquilo com as coisas que eu fiz. Talvez para ele conseguir andar, porque talvez o ser humano entraria numa pira de tipo, nossa, é colocado tanta carga de pecado em cima dele por conta da lei que ele ia se sentir tão inútil e tão incapaz que ele fala assim: eu não faço nada, como que eu vou fazer alguma coisa e o que eu posso fazer para poder me sentir melhor, para poder me sentir mais santo de repente? Eu acho que para isso Deus deu o sacrifício, sacrifícios do Velho Testamento. E eu tô falando, eu tô chamando vocês para pensar isso comigo. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas é uma maneira de eu assimilar isso tudo assim. É claro, como eu falei, era um processo de ensinamento, porque tudo ia lá se consumar em Jesus Cristo, mas também servia para isso. Assim como o próprio maná que era dado no deserto, Deus podia falar, ó, toma esse maná e guarda a semana toda aí, porque ele não vai estragar. Não, Deus queria ensinar aquele povo a confiar nele. Então, ó, tome A esse maná, provisão dele. a provisão dele. Então, ó, pega esse maná hoje, amanhã eu vou mandar mais. Aí vocês pegam amanhã e guarda só o de amanhã, porque eu vou mandar mais no dia seguinte, né? Então, assim, Deus foi moldando o povo da maneira que ele queria que esse povo fosse. E eu acredito que esses sacrifícios, essas coisas assim, era parte desse planejamento de Deus para moldar o povo também. A questão é que a gente às vezes cria padrões nossos assim, e aí a gente coloca nesses padrões mais valor do que o resultado, do que o sentido dele. Porque que Jesus cobrou isso muito dos fariseus, né? Falava, ó, vocês fazem isso, fazem isso, fazem isso, mas se esquecem da real razão para que isso é feito, né? E aí o que acontecia? Os fariseus causavam exatamente isso. Colocava colocavam como se fosse um conteúdo prêmio, ó, você fazer isso, você guardar o sábado, você dar o dízimo, você fazer tal coisa, você acaba sendo melhor, né? Mas esquecia o propósito disso. E a razão da nossa santificação está no propósito e não na santificação. A santificação não vai nos fazer melhor. Ela é um propósito para qual Deus nos chamou. Cara, eu gosto muito quando você fala e Tia Zezé também. Cara, que tu me quebrou muito, cara. Vai lá. Não, eu gosto muito que quando você fala, quando você olha para a velha aliança, e eu aprendi isso com o meu primeiro pastor, que não é a antiga aliança, é a velha aliança, porque ela é velha porque ela é obsoleta. Uhum. O testamento não é o antigo testamento, é velho porque ele é obsoleto. A antiga aliança ela é obsoleta. E quando você olha para tudo aquilo que foi gerado na velha aliança, a obsolescência que aquilo se tornou com a nova aliança, você entende que aquilo ali era como se fosse uma sombra de tudo que seria Cristo. Tem um vídeo muito antigo, muito antigo, do Iago Martins, acho que ele devia ter 16 anos. Nossa. Ele fazendo um paralelo. Antigo mesmo. Esse vídeo é fantástico. Eu nunca mais achei ele. Mas ele fazendo um paralelo de acontecimentos do Antigo Testamento, fazendo paralelos dessa situação do Antigo Testamento com Jesus. Ele cita Abraão, ele cita Moisés, ele vai citando um monte de gente e vai fazendo esse posicionamento dessa sombra que era o Antigo Testamento com a vinda de Jesus. Como tudo preparava para a vinda. E, cara, eu concordo com você nesse ponto. Porque uma coisa que o próprio Dan me ensinou, se você for seguir a antiga aliança, a régua vai ser. A régua para te medir vai ser a antiga aliança, cara. Você quer viver isso mesmo? Porque ela foi ineficaz em aproximar o homem de Deus. E a gente infelizmente, a gente muitas vezes tem essa questão da antiga aliança e não faz o paralelo na leitura do antigo com o novo. Porque uma coisa, o antigo aponta para o novo 100%.
Então a gente tenta, às vezes, olhar para o Deus do Antigo Testamento, mas ignora o Jesus, que é a personificação de Deus. Pô, como é que vocês falam que vocês querem ver Deus? Eu tô aqui, cara. Jesus fala isso. Ó, você quer ver Deus? Pô, tô aqui, cara. Você tá cego? Não tô entendendo você. Sabe? Então, aceitar a nova aliança, aceitar esse novo tempo, faz parte também da nossa aceitação do amor de Deus. Eu acredito que seja isso. Então, gente, já que a gente está falando sobre a importância, né, importância não, né, porque é errado a gente se comparar, né, com outras pessoas, né? A gente entra na igreja, como a gente enfatizou aqui, que a gente entra dependente de Cristo, mas depois a gente quer seguir o processo sozinho. E às vezes, quando a gente quer seguir nesse processo sozinho, a gente se compara com outras pessoas. Claro que, dentro da igreja, é sempre bom a gente se juntar com pessoas mais maduras, com pessoas mais experientes. Eles podem nos ajudar. Mas uma coisa que a gente não deve esquecer é que cada um vive uma realidade. Cada um de nós tem lutas particulares com pecados particulares. Às vezes o meu pecado não tem nada a ver com o pecado do Will, do Rodrigo, do Chico. Coisas que eles vão ter que trabalhar na vida deles. Pode até ter um pecado parecido, mas até às vezes o modo de se relacionar com ele também pode ser diferente. Se vocês quiserem, a gente pode abrir aqui quais são as nossas lutas, nossos pecados, que a gente compara. Eu tô legal. Fazer uma lista aí. Pode seguir, Daniel? Então segue aí. Vamos jogar, Pode seguir aí, então, por favor. Rafael, eu sou pecador, tá bom, ouvinte? Ouve aí. Os ouvintes vão julgar a gente aí. Então, quando a gente não vive a nossa realidade, a gente não entende que a gente tem um processo para viver com Cristo, a gente se precipita. Porque a gente vai esperar de nós uma resposta que o outro vai ter, porque ele se tornou apto para dar aquela resposta, né? Cresceu, se desenvolveu, amadureceu. E eu queria dar um exemplo curto aqui. Eu estava lendo essa semana o texto de Atos 12, né, quando Herodes manda matar Tiago e o apóstolo Pedro é preso nessa perseguição ali de Herodes Agripa. E me chamou a atenção no texto que quando Pedro estava preso na prisão, ele estava dormindo entre os soldados. E aí eu logo lembrei do texto quando Jesus estava no barco com os discípulos. E quem dormia no barco no momento da aflição, quando as ondas estavam vindo, era Cristo. E os discípulos estavam desesperados e foram lá acordar o mestre. Agora você vai para Atos 12. Está no momento de aflição. A igreja está sendo perseguida. Tiago, um dos líderes da igreja, foi morto. Pedro é outro líder e tá preso. E agora quem dorme é Pedro. Entende a evolução aqui? De quando ele era o discípulo, ele estava lá desesperado junto com os outros querendo acordar Jesus, e agora ele é o discípulo que dorme. Ele é o apóstolo agora que dorme. Então, isso é um processo. Jesus entendeu que naquela época ele já até chamou eles de tímidos, né? Mas Jesus também queria que eles entendessem, e a timidez dele, o temor deles foi por falta de consciência de quem estava com eles no barco, mas essa consciência foi depois implementada. E agora você vê o Pedro, o apóstolo, não se desesperando, conseguindo dormir dentro do barco existencial que ele estava vivendo naquele momento, que era a perseguição da igreja. Uhum. Tem um outro texto, e aí eu vou citar aqui o J.C. Ryle, no livro dele, Meditações do Evangelho de Mateus, quando ele fala sobre aquele texto do vinho novo e odres novos, o J.C. Ryle ele faz uma observação que eu achei muito interessante. Diz assim: não devemos nos apressar em exigir imediata conformidade a uma norma rígida quanto às coisas indiferentes, ou seja, aquilo que não é essencial no Evangelho, coisas que o cristão ainda, entre aspas, pode errar, ou ainda pode ter um pensamento ainda imaturo, ou um conhecimento imaturo sobre coisas elementares. Mas enquanto os princípios elementares do arrependimento e da fé não tiverem sido devidamente apreendidos, devemos orar por graça e bom senso cristão para nos guiarem nesse assunto. O tato no relacionamento com os novos discípulos de Cristo é um dom raro, mas muito proveitoso. Saber sobre o que devemos insistir desde o princípio como absolutamente necessário e o que reservar para o futuro, quando o discípulo tiver alcançado o conhecimento mais perfeito, é uma das maiores qualificações de um instrutor de almas. Ou seja, você chegou hoje na igreja, eu não posso cobrar de você do cara que está lá há 80 anos.
do cara que tem 30 anos de evangelho, do cara que já passou por experiência. Você chegou agora. O próprio apóstolo Paulo diz que, em 1 Timóteo 3,6, que o pastor não deve ser recém-convertido a fim de que ele não se ensoberbeça, ou seja, que ele não fique arrogante e caia na mesma condenação do diabo. Ou seja, Paulo está reconhecendo que um crente recém-convertido não tem o mesmo nível que um crente já experiente. E às vezes a gente esquece isso. E aí, quando a gente esquece, a gente entra nessa medição. Aí eu estou me medindo com o pastor, eu estou me medindo com o irmão que tem 30 anos de igreja, e a gente tem que entender que o vinho novo e odres novos amadurecem juntos. Ou seja, a gente normalmente esse texto aqui ele é ligado com a antiga religião e a nova religião, que é a primeira interpretação direta do texto, né? Que a religião dos fariseus não tinha como engolir o que Cristo queria apresentar como verdade. Mas esse segundo ponto que o J.C. Ryle apresenta, eu acho interessante, às vezes a gente esquece. Você vai amadurecer no tempo certo. A doutrina de Deus vai entrar dentro de você e você vai sendo moldado junto com ela. O odre novo e a doutrina amadurecem juntos. Ou seja, você vai crescer automaticamente. E aí qual é o nosso erro? O Will, recém-convertido, entrou dentro da igreja, eu já jogo um monte de responsabilidade dele, um monte de carga, porque eu já tenho 30 anos de igreja e eu acho que ele vai conseguir fazer isso. Sendo que eu esqueço que eu tive 30 anos para andar, que eu tive toda uma caminhada para percorrer. Eu não posso exigir do Chico uma atitude igual à minha se ele não percorreu o mesmo caminho que eu percorri, se ele não teve aquela experiência com Deus. Então eu acho interessante isso, de a gente pensar a nossa caminhada. Claro que, Daniel, eu vou ser um relaxado? Não. Se eu tenho referenciais na minha igreja, se eu tenho pessoas que são exemplos, eu posso conversar com elas, ouvir as suas histórias, ouvir as suas experiências, se elas estiverem dispostas a compartilhar, mas entender que não é porque eu ouvi, que eu escutei, que eu vou simplesmente enxertar aquilo na minha vida e vou ser transformado na hora. Não. Eu vou ter também o meu processo. Pode agregar valor na minha transformação, na minha caminhada. Um conselho que me derem vai trazer algum proveito na minha vida, mas resultado, crescimento espiritual e amadurecimento espiritual, quem dá é Deus. E também isso acontece com o tempo. E Jesus, inclusive, né, ele exigia mais dos fariseus do que dos próprios cansados e oprimidos que seguia ele, né? Então... Não, às vezes, por exemplo, a gente chega numa igreja, aí tem um irmão que quando prega, o cara, sei lá, sabe usar muito texto e fala e não sei o quê, e você acha que aquilo é o padrão, e em vez de você criar o seu jeito de você pregar, o seu jeito de expor a palavra de Deus, você começa só a imitar o cara. E você acha que aquilo é o padrão. E às vezes a gente faz isso até com a vida espiritual, não. Eu acho que tem que ser assim. Aí você começa a imitar a pessoa, o jeito da pessoa se vestir, o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa se posicionar, e você acaba... E aí você atropela as etapas. Não, e você acaba perdendo a sua identidade, Rodrigo. Também, mas você atropela as etapas, porque, como eu disse, essa pessoa já tinha 30 anos fazendo aquilo, ela precisou crescer no evangelho para chegar naquele ponto. E aí, como a performance, você vê a performance da pessoa, é muito tentador, acho que é essa palavra, da gente querer ser aquilo que elas são muito rápido. E se eu for assim, Deus vai me abençoar. Se eu for assim, entende? Fórmula mágica. É perigoso, cara. É perigoso demais isso. É como se fosse uma fórmula mágica. Se eu fizer aquilo que o fulano está fazendo, eu vou alcançar o mesmo resultado de fulano. Só que aí é que eu falo, que aí o problema é que você esquece que Deus está tratando com você no particular. Eu citei esse negócio dos pastores e pregadores, porque eu e o Will, a gente foi adolescente jovem junto. E a gente tinha muito isso. De olhar um pastor e o jeito que o pastor pregava e não sei o quê, e de ficar imitando, de querer ser parecido, de usar a frase que o pastor usava e blá blá blá. Eu vi um cara na internet, achava o cara show de bola e começava a imitar. Só que com o tempo, Deus vai trabalhando em você e você cria o teu estilo. Você se desenvolve como cristão e você descobre qual é o jeito que você serve no reino. E aí você se descobre que você não está fazendo mais igual o cara, mas você está fazendo de um jeito que Deus te dotou para fazer. Tá entendendo? Quer dizer, eu cheguei no... Claro que cada um tem um status, tem uns que tem mais habilidade, menos habilidade, mas é aquele negócio, tipo assim, aonde eu tô confortável, porque eu sei que esse caminho foi construído por Deus, e eu não me sinto inferior ao cara, porque eu entendo hoje que o que eu alcancei é aquilo que Deus queria para minha vida. Eu não preciso ser igual o Iago Martins, eu não preciso ser igual o Bibo, né? O Bibo Toque lá. Eu não preciso imitar uma pessoa.
eu tenho que entender que Deus trabalha na minha vida para que eu alcance aquilo que Deus quer que eu seja. Claro que, mais uma vez, eu não estou negando, bons exemplos são bons exemplos, tem coisas que a gente integra na nossa vida, mas a gente não precisa ser uma imitação eterna de pessoas. Deixa que Cristo molde o nosso caráter e apare os nossos talentos, que a gente vai chegar aonde Deus quer que a gente chegue. A Bíblia, cara, ela é surpreendentemente honesta quando trata das falhas dos seus heróis, vamos dizer assim. Esse é até um argumento usado aí na defesa da fé por alguns autores aí, de que se o evangelho fosse uma farsa e uma religião criada lá pelos discípulos e tal, jamais eles iriam ficar relatando seus problemas, suas dificuldades, seus vacilos ali, né? Então, assim, a Bíblia não esconde o erro deles para proteger a imagem de Deus, né? Pelo contrário, ela destaca esses erros para mostrar que o amor de Deus por nós é baseado na sua graça e não na nossa performance, né? Como o Daniel estava falando aí. Então eu gostaria de agora nesse bloco a gente abrir um espaço aí para que cada um de nós aí trouxesse alguns exemplos aí de pessoas que erraram feio, né? Na Bíblia, né? Nos textos bíblicos, mas também mostrando que nem isso foi impedimento para que eles fossem amados pelo Senhor. Então vou pedir aí cada um de vocês aí trazer se vocês tiverem anotado aí, trazer um exemplo para a gente pensar a respeito, porque às vezes o ouvinte está do lado de lá, ele se sente incapaz, porque ele erra, porque ele ama o Senhor, mas quando ele percebe, ele errou de novo, tal, isso começa a trazer culpa. E eu acho que é legal a gente mostrar que até as grandes personalidades bíblicas, que foram pessoas como nós somos, né, também tinham suas lutas, também lutavam contra o pecado, também erraram feio muitas vezes, né? E mesmo assim, cara, isso não foi impedimento para que eles fossem grandemente amados pelo Senhor. Quem quer começar aí? Trazer um exemplo aí. Eu começo, tá na ponta da língua. Vai lá. Davi. Clássico. É que o pessoal... Eu fiz um estudo muito aprofundado sobre Davi há vários anos atrás. E o que me chocou muito foi descobrir que quando ele possuiu Batseba e pegou o Urias e botou ele na linha de frente pro cara morrer, aquele cara é um cara que estava no deserto com ele, cara. Aquele cara era um dos caras da guarda pessoal dele, um dos 300 que estava lá no deserto com o cara, defendendo o cara porque acreditava que o cara era o rei. E isso é muito, muito brutal, cara. Muito brutal. Porque Davi, ele foi... quando Deus falou para Davi, olha só, você não vai construir o templo, quem vai construir o templo vai ser sua descendência, você tem sangue nas mãos. Eu acredito que era exatamente desse momento da existência de Davi que Deus estava falando. Porque Davi foi um grande rei, mas ele foi um completo incompetente como pai. Ele foi um completo incompetente como pai. Se você pega a história dos filhos de Davi, inclusive Salomão, que hoje em dia é grande exaltado. Salomão acho que foi até pior, cara. Mas quando você pega que o homem segundo o coração de Deus cometeu tantas atrocidades, mas tantas atrocidades, contra aqueles que estavam próximos, isso buga muito. E qual foi a conclusão que eu cheguei no final do estudo de por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque isso me intrigou durante muitos anos. Por que raios esse cara é um homem segundo o coração de Deus? E eu fui achar isso em Salmos, quando o salmista diz: Pai, pequei contra ti somente. Ele era um cara que ele não tinha reservas para o arrependimento. Ele era um cara que, eu não vou dizer que ele sabia se consertar com Deus, mas ele sabia ser sincero dentro daquele arrependimento dele. E isso que fez a total diferença. Onde é que eu quero chegar? Que por mais que ele fosse pecador, ele lavava, igual que a gente fala aqui em Minas Gerais, ele lavava a cara e chegava diante de Deus e pedia perdão. Eu acho que essa sinceridade tornou Davi um homem segundo o coração de Deus, que era a pessoa que se arrepende, estava sempre compreendendo o erro e sempre se arrependendo. Isso não significa, igual o reverendo o Augusto Nicodemos uma vez falou, cara, se fosse tão fácil assim o arrependimento, que você se arrepende e não faz de novo, tá legal, mas você tem exemplos, não só nossos de vida, mas como exemplos bíblicos de pessoas que cometeram o mesmo erro várias vezes. Uhum. Só que o coração arrependido de Davi tornou ele um homem segundo o coração de Deus. E o amor de Deus
tornou esse cara, tornou Jesus descendente direto desse cara. Isso é muito significativo. Então, eu acho que um grande exemplo do próprio amor de Deus, cara, é Davi. Muito bom. Bom exemplo. Você, Chicão, traz aí um exemplo pra gente aí. Bom, eu ia falar de Davi. Não ia, não. Ia falar do Brennan Manning. Brennan Manning. Eu acho que qualquer, vamos dizer assim, herói, sabe, da Bíblia. A gente tem pessoas que são elogiadas na Bíblia, mas se você for ver a história deles, sempre teve falhas, sempre teve erros, sempre teve pecado, sempre teve muita coisa envolvida. O próprio Abraão, considerado o pai da fé, teve muitos momentos ali que ele não demonstrou ter fé em Deus, né? Por exemplo, quando ele foi para o Egito e falou assim, se alguém perguntar, não vai falar que você é minha esposa, não, senão vão me matar, né? Ficou com medo, ele não confiava no Deus que ele, de repente, lógico, ele estava num processo de conhecimento de Deus, porque até pouco tempo ele não conhecia o próprio Deus, mas a fé dele foi se construindo. Então, nesse processo, foi acontecendo muitas falhas, foi acontecendo muitos problemas, muitos erros. E isso você vê em vários personagens da própria Bíblia. O próprio povo de Israel, né, mesmo com toda aquela saída hollywoodiana, né, ali do Egito, né, com o mar abrindo, com pragas acontecendo e com a provisão de Deus em todas as situações, com uma coluna de fogo que era à frente deles, uma coluna de fumaça que protegia durante o dia, sabe? Com tudo isso acontecendo, aquele povo virava e mexia, estava lá, adorando a um bezerro de ouro. Estava lá, pensando em voltar para o Egito. Estava lá, fazendo coisas que, sendo ingrato, sabe, com Deus. E a gente olha isso e fala, nossa, como esse povo pode ser tão ingrato? E é exatamente o que nós fazemos com Deus muitas vezes. Então, o que eu penso é, errar, todo mundo vai errar. Como diz aquela música, aquele hino, né? Todo mundo erra, né? Todo mundo... Tu não meteu essa, não. Quando ele falou aquele hino, eu falei, que música é essa que eu não tô conhecendo? Aí me meteu essa, eu falei, parabéns, não, cara, mas enfim, parabéns. Mas a questão o que eu quero dizer assim, a Bíblia está repleta desses exemplos, e eu acho que é isso que torna a Bíblia tão linda pra gente, porque a gente vê naqueles heróis pessoas como nós, pessoas falhas, pessoas que eram carentes do amor e do perdão de Deus. Então, e aí eu até encerro isso que eu estou te falando com uma pergunta. Se você errar hoje, o que você faz? Se esconde ou se aproxima de Deus? Então, se você puder fazer essa pergunta para si mesmo e tiver uma resposta, você vai se identificar. Você é Adão ou você é Davi? Tá? É isso. O Muniz, ele falou em algum programa passado aí, uma coisa assim que, bem nesse sentido aí, Chico, que quando você erra, você cai em pecado, você cometeu um erro, você percebeu o que fez, cara. Cara, não precisa você remoer aquilo ali por uma semana até você se voltar pro Senhor, não. Vai imediatamente, cara, coloca seu joelho no chão, pede perdão, vai se tratar com o Senhor, né? E é legal, cara, é legal. Você falou isso aí agora, eu lembrei do grande Muniz. Mas fala aí, Dan, qual o personagem aí que você vai trazer? Qual o vacilão bíblico aí que você vai trazer pra gente aí? Pra mostrar pros nossos ouvintes aí que ser humano é tudo igual. Calma aí, cara. Vacilão bíblico é o melhor nome do planeta que você poderia dar pra isso. Vacilão no sentido que todos nós somos pecadores, né, cara? Biblicamente vacilão. Você é um biblicamente vacilão? O único que não é biblicamente vacilão é Cristo, cara, que não pecou. O resto... Com certeza. E nem passou perto disso. Todos pecaram. Passou nem perto de ser biblicamente vacilão. Eu tô aqui pensando se eu boto isso no ar. Mas vamos lá. Por favor. Tem que colocar. Por favor. Você é biblicamente vacilão? Pô, Dan, isso dá um título de pregação, hein, querido? 10 passos para deixar de ser um vacilão bíblico. Dá um título de resistência. Eu acho que teria que ser o título do programa, isso. Vou pensar, Chico. Vou levar em consideração. Então, tem um personagem bíblico, né? Um vacilão bíblico.
e é Sansão. Normalmente ele é sempre lembrado como o cara que fracassou. Sendo que já tem muito tempo, já acho que quase tem 11 anos de casado, uns 8 anos atrás, bem no começo do meu casamento, eu li um livro de um autor chamado Vincent Young. Eu conheci esse livro, é uma tradução que saiu pelo site da editora Monergismo, e eles publicaram muitos livros desse autor. O Vincent Young ele é considerado meio polêmico, porque ele é considerado por uns como hipercalvinista. Mas, cara, o livro dele eu achei muito interessante, que ele trata sobre a vida de Saul. E ele vai tratar justamente o fato de Saul estar lá na lista dos heróis da fé, em Hebreus 11. E ele falou, você já viu que todo mundo trata Saul como um cara que fracassou, mas ele está lá como um dos heróis da fé? Como é que ele pode estar lá? É o versículo 32 de Hebreus 11. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aí ele vai continuar dizendo, né, que fizeram muitas coisas. E nesse livro, ele não vai passar pano, claro, não tem como, né, de todos os erros que Sansão cometeu, mas ele traz uma luz daquela oração final de Sansão. Ele falou, tipo assim, ó, Sansão chegou no fundo do poço. Imagina, você perdeu, né, Deus te abandonou, porque quando os cabelos dele foram cortados, e ali foi o último símbolo, né, de todo o voto que ele tinha, do voto do Nazireu que ele tinha feito. Ali era o último requisito do voto que tinha sido quebrado, ou seja, tudo que ele pôde fazer, que ele não podia fazer, ele fez. O último que sobrou era o corte do cabelo. E quando Deus saiu dele, e ele foi humilhado, né, teve os olhos vazados e estava preso ali entre os filisteus, depois, tipo assim, cara, Sansão chegou no fundo do poço. Mas mesmo ali, quando ele chegou no fundo do poço, ele teve fé para orar a Deus e pedir que Deus lhe desse força para que ele pudesse se vingar naquele último momento. E aí ele vai falar sobre isso. Ele vai trabalhando o livro, ele vai trabalhando desde o início da caminhada de Sansão, do nascimento dele, como era o povo de Israel naquela época. Também ele vai enfatizar bastante isso. Ele vai apresentar algumas razões porque ele acha que Sansão era do jeito que ele era, mas ele não vai justificar os erros dele por causa disso. Mas ele vai justamente trabalhar isso, que ele falou que Sansão, que quando a gente pensa de Sansão e prega-se sobre ele, prega-se como se ele fosse um fracasso de fé. Só que justamente no final, quando ele não tinha mais nada, nem para ele, olhando para ele mesmo, que ele sabia que ele não era merecedor da graça de Deus, ele orou. E ele falou, e é justamente aí que a fé entra. A fé não é olhar para mim e pensar, poxa, talvez Deus possa se compadecer de mim porque eu tenho alguma coisa boa. Sansão não tinha nada. Ele sabia que ele tinha errado em tudo. E mesmo assim, quando ele olhou para ele e ele descobriu que ele não tinha nada, ele ainda teve fé para crer que Deus poderia ter misericórdia dele naquele momento e dar a última força. E Deus respondeu a oração de Sansão. Então ele trabalha esse ponto justamente isso. É por isso que Sansão está ali entre os heróis da fé. Porque quando você está bonzão na igreja, você se sente mais próximo de Deus. Não, eu posso orar. Deus vai me ouvir porque eu tô tranquilo, né? E a fé, justamente, o desafio da fé muitas vezes vai ser esse. E aí que eu volto lá no ponto do início. Que quando a gente chega para Deus, a gente chega sem nada. E talvez esse seja o grande momento de fé. Quando a gente sabe que não existe nada em nós, não existe mérito nenhum em nós, mas a gente olha para Deus e entende que Ele tem plena graça, pleno amor, plena misericórdia. Aí a gente dá o salto de fé e pula nos braços de Deus para que Deus nos abrace. E aí justamente esse ponto que ele vai abordar no livro. E Sansão, sim, fracassou na sua vida, pagou o preço, né, das escolhas que fez, porque ele morre, mas ele teve um último momento diante de Deus onde ele pôde reconhecer os seus pecados e pedir. E Deus respondeu a oração dele, porque Deus é gracioso, e não pelo que Sansão tinha se tornado, mas pela graça e pela misericórdia que Deus tem. E é por isso que Sansão está ali em Hebreus 11, como um dos heróis da fé. Como um cara que não olhou para si mesmo, mas olhou para a graça de Deus. E isso é fé. Eu não olho para mim, eu olho para quem Deus é, para o que a graça e a misericórdia de Deus podem me dar. Muito bom. O exemplo que eu vou trazer é do famoso Pedro, né? Dos discípulos aí de Cristo. Exercia ali uma certa liderança ali entre os discípulos e tal. E Pedro, assim, é curioso, porque por diversas vezes assim ele parecia demonstrar assim, um cuidado assim com o Senhor, né?
no sentido assim, de até quando Jesus dizia que ia morrer e tal, ele, até por inocência, coitado, pegou e falou, não, de forma nenhuma isso vai acontecer, o Senhor jamais vai morrer, a gente vai te proteger. E é repreendido pelo Senhor por conta disso, né? Que Jesus veio para morrer. Quando Jesus tá para ser preso, é ele que vai lá e arranca a espada lá e arranca a orelha do soldado lá do Malco, né? Chamado Malco e tal. Quando ele diz que jamais deixaria Jesus e tal, que se fosse preciso ele morreria junto com Jesus e tal. E aí Jesus fala com ele, né, que antes que o galo cantasse, né, que 3 vezes ele negaria o Senhor, e assim foi feito, né. Então, assim, tá lá no momento mais difícil, né, da vida terrena de Cristo, sendo julgado, escarnecido, apanhando e tal. E Pedro, ao ser confrontado pelas pessoas ali, 3 vezes negou, né, e disse que não conheço esse homem, não sei. Eu não estou com o texto aqui aberto, mas vai dizer que ele até se irritou assim, né, com quem perguntava, acho que na 3ª vez, se eu não me engano, de que não, eu já falei, eu não faço parte, eu não sei quem é ele, eu não conheço esse homem e tal. E aí o texto diz que Jesus se vira e olha para ele, né? E ele sai dali, cara, desesperado, assim, de remorso, de culpa, né? De ter negado aquele com o qual ele andou tanto tempo ali, e disse que se fosse preciso morreria, né? Juntamente com ele. Então, assim, é um exemplo, assim, que a princípio, assim, é muito negativo, né? E está registrado ali nas Escrituras. Mas, contudo, deixa eu só abrir aqui, lá em João 21, está registrado que após a ressurreição de Cristo, né? O texto diz que junto do mar de Tiberíades estavam lá o Simão Pedro, né? O próprio Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Estavam lá pescando novamente, né? Abandonaram aquilo tudo, Jesus morreu, foi sepultado e vamos lá, vamos pescar, né? Vamos voltar para nossa rotina, para nossa vida e tal. E eu não vou ler aqui, mas o texto diz que em dado momento eles olham para a praia e veem alguém lá na praia, assando peixes e assando pães lá numa fogueirinha lá na praia, aguardando por eles, né? E aí em dado momento eles se dão conta de que quem está lá é Jesus, né? Aquele que, assim como a gente gosta de atribuir sentimentos e lógicas humanas a Deus, né? Se fosse com a gente que Pedro tivesse negado, tivesse fugido, né? E a gente tivesse poder para isso, a gente ia fulminar Pedro ali com o nosso olhar, né? Mas ao contrário, Pedro era tão amado por Cristo, assim como nós somos, que Jesus estava lá na praia, assando pão, assando peixe e tal. E a cena fala com os discípulos e tal, e quando eles se dão conta de que era Jesus, aquele Pedro, vacilão bíblico lá, né? Que tanto errou, que tanto negou, a ansiedade dele é tão grande que o texto diz que ele não aguenta nem esperar o barco chegar na margem, mas ele se joga no mar e nada em direção à praia para encontrar com Cristo. E eu queria fechar esse bloco dizendo para você que ouve a gente aí que assim também é comigo e com você, né? Você pode estar se culpando porque você errou repetidas vezes, porque Deus não pode te amar porque você é um pecador, que muitas vezes você erra nas mesmas coisas, que você já errou e já pediu perdão e que disse que não faria mais, né? E novamente caiu naquilo. Cara, Deus continua te amando do mesmo jeito. Deus te amava antes de você nascer, Deus te amava antes de qualquer ser humano nascer. Na verdade, Ele na eternidade resolve te amar e por razões que só Ele compreende, né? Como a gente falou aqui, isso cabe a Ele, é da economia do Senhor, né? Como diz o Muniz, não cabe a gente. Então, assim, disso tudo que a gente falou, conhecendo esses personagens aí, eu diria que é necessário que a gente olhe para dentro, faça uma análise e a gente se conheça, sabe? Olha para dentro, percebe quem é você, para você não se sobrecarregar de culpa, né? Ou de metas impossíveis de serem alcançadas. A gente falou da comparação com outras pessoas, né? Às vezes você olha e fala assim, nossa, aquele ali, aquele pastor, aquele líder, aquele irmão é o cristão perfeito. Eu vou te dizer que o cristão perfeito é imperfeito, né? Não existe perfeição na gente, não existe. Nós estamos nesse processo em busca da perfeição e vai chegar aquele dia na volta de Cristo em que nós vamos ser transformados e aí sim a gente vai viver, vamos ser transformados por Deus e viver num estado em que nós vamos ser incapacitados de pecar. Mas até lá, cara, a gente tem que lidar com as nossas lutas, com as nossas dificuldades e isso não vai tornar a gente menos amados por Deus. O Senhor continua te amando profundamente. Deus não vai te olhar e falar assim, ó, sacrifiquei meu filho por conta desse aí, ó,
esse não merece não. Que arrependimento? Não vai, porque ele te conhece profundamente e ele te ama profundamente. Então assim, seja um servo fiel, né? Continue caminhando, tropeçou, levanta, pede perdão e segue confiando de que o Senhor te ama e que é pronto a te perdoar, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? Isso está disponível para você. Então assim, continua fazendo o que o Senhor te dá para fazer, seja uma coisa pequenina, uma coisa grandiosa, faça, né? E continue caminhando. O caminho para uma vida plena, uma vida cristã plena, é na dependência e na confiança do amor do Senhor. Confie nisso, continue caminhando e vai chegar o dia que você vai finalmente entender aquilo que você não entende hoje, né? O Senhor te ama. Galera, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer muito mais uma vez a você que ficou com a gente até o final e pedir, ajuda a gente a compartilhar o Resistência. Eu tenho percebido aí que no Spotify o número de downloads tem permanecido estável já alguns programas. E como eu sempre digo, o crescimento do Resistência é orgânico. Então a gente depende que você recomende, que você coloque nas suas redes sociais. Eu vejo que muita gente ouve, mas não faz esse compartilhamento. Ajuda a gente a crescer o número de ouvintes. Só se o programa foi bom para você, então ajuda a gente. Se não foi bom, se não foi legal, não tem problema. Espera um outro aí. Mas se foi bom, se foi válido para você, compartilha nas suas redes sociais. Ajuda a gente a fazer o Resistência chegar aí a mais pessoas, tá bom? E fica aqui meu muito obrigado. Vou deixar o microfone aberto para vocês aí, se quiserem fazer alguma recomendação, o pessoal que participou. Já deixar meu muito obrigado a cada um. Vou começar com o Will aí. Fica aí, meu amigo, o microfone aberto à sua disposição. Faça aí suas recomendações, agradecimentos, mandar um salve aí para alguém. Fica à vontade. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pela sua oportunidade de poder estar falando do amor de Deus, que é um assunto difícil, por mais que seja o cerne do que nós professamos, é um assunto difícil, tanto que nós passamos aqui algumas horas nessa gravação. Eu acredito que a gente só tenha conseguido arranhar a superfície da compreensão do que é o amor de Deus. Então, antes de tudo, eu quero só agradecer isso. E já que citamos Brennan Manning no começo, eu quero deixar de recomendação o livro Evangelho Maltrapilho. Olha só esse Will. Ele primeiro fala do vacilão que eu ia falar, agora ele fala do livro que eu ia falar. É porque o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Tá por que, certo. cara? Por que eu tô recomendando esse livro? Porque num momento muito difícil da minha vida, esse livro me ajudou. Me ajudou muito, assim. Porque, como sempre, né, nas nossas vidas, existiu um momento em que eu não me considerava nem digno de pisar em uma igreja. De tão sobrecarregado que eu estava com acontecimentos da vida. E esse livro me puxou para o chão. Me puxou para o evangelho simples, me puxou para o amor simples de Deus, me puxou de volta para o Senhor. Então esse livro ele me ajudou muito. E esse livro é uma forma da gente colocar a cabeça no lugar e entender que o amor de Deus ele apenas é. E a gente aceita de bom grado quem Deus é para nós, o que o amor dele significa para nós e quem nós somos para ele. E é isso, eu quero agradecer por tudo, Rodrigo, tamo junto. Show, irmão, prazer ter você com a gente aí. Will, o vídeo que você citou do Iago Martins aí, falando sobre acontecimentos lá no Antigo Testamento e linkando com Jesus, se você, cara, conseguir encontrar esse vídeo no YouTube, me manda, por favor, né, que acredito que quem ouviu a gente aí vai querer dar uma olhada, mas se o Will achar, vai estar na descrição do episódio. Fechado. Eu acho que eu sei quem consegue, aí eu vou dar uma sondada. Ah, olha aí, show de bola. Bom, se alguém conseguir, vai estar na descrição do episódio. Se você chegar lá e não tiver, é porque ninguém conseguiu. Chicão, obrigado também, tá, mano, pela tua participação. Prazer estar contigo mais uma vez, de coração. Ah, amém. Não, o prazer é sempre meu. Coraçãozinho. É legal se ver por vídeo que a gente fica vendo. É verdade. O ouvinte não, né? Ó, antes de você falar, eu vou dizer, hoje,
uma ouvinte me procurou não, na verdade falou com a Ilane, que falou assim, vocês têm que gravar em vídeo, que é muito ruim ouvir só a voz de vocês, eu quero ver a cara de vocês também falando. Não, mas aí é decepção demais, né? É melhor ouvir Aí só a depois voz. depois ela vai querer ouvir só o áudio, porque depois que vê a gente... Deixa a tia Zezé só com a minha voz, por favor. E o Chico já criou uma imagem no imaginário popular por causa da voz dele, né? Pode ser que com a imagem ele destrua isso tudo, Exato, né? é. Mas... Tô brincando, Chico, você é bonito, você é um cara... Fala aí. Não, mas realmente, como sempre eu digo, é um prazer ter estado aqui com vocês. Não tenho muita coisa a acrescentar nesse final, né? Eu só queria deixar uma frase para vocês que é: culpa constante não produz arrependimento, ela produz fuga. Então a gente tem que ter esse cuidado sempre de que, claro, reconhecemos a nossa dependência, porque isso denota uma maturidade espiritual. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma fraqueza, isso é uma maturidade. Reconhecer essa dependência de Deus, mas não deixar que os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos, que eles vão existir, eles existem e vão continuar existindo, deixar que essas coisas nos afastem de Deus. Isso, pelo contrário, elas são coisas que têm que nos aproximar cada vez mais, criar mais essa dependência e fazer entender que eu não sou nada sem Deus. Sem Deus eu nem estaria aqui. Então eu preciso dele. E não há nada que eu faça que possa me afastar de Deus, do amor de Deus. É só como a palavra diz, né? O que nos afastará do amor de Deus? A nudez, a perseguição, tantas coisas. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Então isso que a gente tem que ter em nossa mente. Estamos com o amor de Deus garantido. O que fazemos para tentar justificar esse amor de Deus por nós? Amém. Tentamos fazer coisas, agradecemos, adoramos, louvamos, oramos, tentamos ser bons, mas nada disso, como já foi dito muito aqui, nada disso raspa o agradecimento que a gente conseguiria. Nada disso pode se comparar ao amor que Deus tem por nós. Mas continuamos sendo, não porque ganharemos alguma coisa com isso, porque a salvação não é por obras, mas porque foi para isso que nós fomos chamados. Então eu devo isso a Deus, ser uma pessoa boa. Eu devo a Deus adoração. Eu devo a Deus ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom amigo, ser um bom empregado. Eu devo isso a Deus. Mas lembrando que nada disso me trará salvação. Eu só faço isso porque Deus me chamou para fazer. Muito bom. Deus te abençoe aí. Obrigado mais uma vez, tá? Pela tua participação. E grande Daniel, fala conosco aí. O microfone é teu. Deixa aí suas recomendações se tiver. Faça aí suas considerações e vambora. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. É sempre bom a gente gravar um cast. É um momento, né, único de a gente poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Cara, a minha recomendação final, né, a gente está falando muito aqui, né, sobre cobrança e querer viver um evangelho, né, sei lá, aquelas coisas que a gente cria na nossa cabeça, né? Você flutua na igreja e saem luzes do teu corpo para provar que você está cheio da glória de Deus. A gente quer brilhar, a gente quer que brilhe o nosso rosto igual o rosto de Moisés brilhou com a glória de Deus no monte. E sabe o que eu achei interessante, cara? Em 2024, a gente esteve dando o estudo do livro de Romanos lá na minha igreja. E eu acho interessante que o livro de Romanos ele é um dos livros principais da Bíblia, né? Acho que a principal doutrina da justificação em Cristo está no livro de Romanos, né? As principais doutrinas da fé, o apóstolo Paulo trata nesse livro. Mas você já reparou como é que o apóstolo Paulo abre e termina a carta? Ele abre falando de igreja, que o desejo dele, como apóstolo, era poder conhecer a igreja de Roma, né? Ele escreve essa carta porque ele não pôde conhecê-los, mas ele queria conhecê-los, estar com eles. Ele fala de trocar bênçãos, né? De trocar dons, de reciprocamente ele abençoar a igreja e ele ser abençoado para a igreja.
E no capítulo 16, onde ele fecha a carta, mais uma vez o apóstolo Paulo vai falar de igreja. E ele vai citar 26 pessoas e 2 grupos coletivos que existiam ali na igreja de Roma, ou que estavam ligadas ao ministério dele. Ele sabia que ia ter contato com essa carta e ele faz agradecimentos. E sabe o que eu penso? Eram 26 cristãos normais, vivendo a vida cristã normal, sabe? Paulo não está aqui agradecendo por uma pregação, por uma oração, né? Ele está falando de pessoas que simplesmente o abraçaram, que estavam com ele, né? Até uma dessas irmãs, ele não fala nem o nome, ele só cita o grau parentesco, que é a mãe de Rufo, que ele vai dizer que cuidou dele como se fosse um filho, né? E às vezes a gente fica pensando no nosso cristianismo, de que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou dar aquele estudo, e que a igreja não vai esquecer a pregação e o dia que eu toquei e a oração que eu fiz. E Paulo está falando de coisas do cotidiano, de gente que simplesmente viveu o evangelho simples. Ele até fala aqui de uma tal de Maria, que ele diz que teve um grande desgaste físico pela obra. Quer dizer, Paulo não está acentuando aqui coisas que normalmente a gente acentua, né? Não, nossa, mas que podcast maravilhoso que eles gravaram naquele dia. Não, ele está falando da vida cristã comum. Então, eu acho que quando a gente fica se rotulando muito, ou se comparando muito, a gente esquece da vida que Deus nos chamou a viver nele. Essa vida em comunidade. O que é ser crente? É permitir que Cristo transpareça através das minhas atitudes, né? Que Cristo transpareça nas minhas palavras. E Paulo viu isso. Paulo olhou para aquela igreja de Roma e ele era uma igreja famosa, não famosa por uma eloquência, por uma teologia, porque produziu sei lá o quê, mas que era uma igreja que vivia Cristo. E eu acho que é isso que a gente precisa viver. A gente falou dos vacilões, né? E a gente precisa também olhar para a vida prática. Jesus, quando chamou discípulos para uma vida prática, para um cristianismo que aparece no dia a dia. E eu gostei muito, quando eu fiz um estudo dessa carta, desse capítulo 16, de ver isso. Gente comum. Gente que estava ali servindo, gente que estava ali se dedicando ao próximo. Isso que é cristianismo, né? Não é a gente ficar imaginando muitas coisas, né? Foi até, eu acho que o tema do programa passado, né? Vocação, né? Vocação e chamada, e a pessoa só pensa no púlpito, só pensa no ministério de louvor, e esquece que existe toda uma vida que o apóstolo Paulo foi grato. De 26 pessoas que o apóstolo Paulo agradeceu, não porque eles eram pastores, ou porque eram músicos, mas porque viviam o cristianismo básico do dia a dia e socorreram o Paulo nas suas necessidades. Então eu quero que você saia desse cast, onde nós falamos sobre nós mesmos, à luz de Cristo, que você possa ser um cristão simples, com atitudes simples, vivendo um cristianismo simples, que mostra e que reflete a glória de Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu acho que é só isso que Deus quer de cada um de nós. O livro que eu comentei aqui do Sansão e a Sua Fé, do Vincent Chung, ele está disponível de graça no site do Monergismo. Então, como eles disponibilizam de graça, se você não tem nenhuma interferência de poder repassar, eu vou enviar o livro por link do Resistência, e o Rodrigo já posta, você pode baixar o livro direto. Então eu já vou deixar o livro aí para quem ficou curioso, para ler aí a história de Sansão, a análise aí do Vincent Chung. Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Will. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer estar com vocês, e que Deus continue nos abençoando e nos usando para a glória de Cristo nosso Senhor. Amém, cara. Amém. Muito bom estar com você também. Pode acreditar. Pode botar fé, como diz o outro aí. Galera, no mais é isso. A gente vai ficando por aqui. Se tudo correr bem aí, se Deus permitir, próximo dia 20 a gente está de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Will Soares. Eu sou Daniel Oliveira. E eu sou o Chico Gabriel. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.